Então, eu sou Marcelo e vou falar sobre a Lei de Faraday. A Lei de Faraday foi criada em 1831 pelo Michael Faraday. A lei fala que a força eletromotriz surge quando tiver variação no fluxo magnético através de um circuito. Logo após a criação da lei, o físico alemão Franz Ernst criou a fórmula para explicar a lei. E a fórmula diz que a força eletromotriz é a variação do fluxo magnético dividido pelo tempo. Na fórmula, pode ou não ter o sinal negativo, que indica o sentido da corrente elétrica. Aplicação. Essa lei pode se aplicar nas usinas. Por exemplo, nas usinas, como tem ali no slide, mostra o circuito da usina. E a água nas usinas hidrelétricas usam a força para funcionar. A água é como se fosse energia mecânica que produz a variação no fluxo magnético. Essa variação no gerador causa uma corrente induzida no gerador. Daí aqui tem um exercício que eu passei no slide, bem de boa. Lei de Lenz. Meu nome é Vitor Pratiati, vou explicar um pouco sobre a Lei de Lenz. Ela foi criada por Heinrich Lenz e essa lei pode ser interpretada como um complemento ou uma atualização da Lei de Faraday. Aqui a câmera vai ficar um pouquinho em cima do slide, professor, mas depois eu mando o slide. A lei de Lenz consiste em descrever os fenômenos da indução magnética. Indica qual deve ser a polaridade da força eletromotriz induzida em uma aspira, de acordo com o sentido que a da variação de fluxo magnético sobre essa aspira ou bobina. Então, tipo, aqui tem uma aspira e aqui tem um ímã. Conforme esse ímã vai se aproximando, ele vai criar uma força que pode ou atrair ou repelir essa bobina dependendo do polo. Essa daqui é a fórmula. Ela é igual à fórmula da lei de Faraday, que também a força eletromotriz é igual à variação de fluxo sobre o intervalo de tempo, e tem aquele negativo que indica o sentido da força. Espera aí. Resolução do exercício. Aqui tem um exercício que eu tinha pegado ali de algum vestibular, eu não recordo agora de cabeça, e é para assinalar as questões falsas. Eu vou ler aqui rapidinho. Quando o ímã é aproximado de uma espira condutora, um campo magnético induzido na espira surge para opor-se à passagem do ímã. Quando tentamos passar um ímã através do interior de uma bobina, um campo magnético é induzido na bobina para favorecer a passagem do ímã. No caso em que o ímã tem velocidade relativa nula em relação a uma bobina, a força eletromotriz induzida à bobina será diferente de zero. Então, aqui tem a resposta é a letra E, que ele pede as falsas, né? As falsas são a 2 e a 3. A 2 e a 3. Quando tentamos passar o ímã através do interior de uma bobina, o campo magnético é induzido na bobina para favorecer o ímã, não é para favorecer, mas sim causar dificuldade, não sei como explicar muito bem. E no caso em que um ímã tem a velocidade relativa nula em relação à bobina, a força eletromotriz induzida na bobina será diferente de zero. Na verdade, será zero. Meu nome é Thiago e eu vou apresentar. O tema é campo magnético gerado por corrente elétrica. Tá. O campo magnético é uma região do espaço que é capaz de exercer uma força sobre as cargas elétricas ou sobre materiais que tenham propriedades magnéticas. A unidade de medida do campo magnético é Tesla, letra T, maiúscula. O que é o campo magnético? O campo magnético é a concentração de magnetismo. Então, tu vai pegar, como eles dizem, limalhas de ferro, né, que é tipo pedacinhos de ferro, e vai botar em cima do ímã. E quando tu aproximar o ímã do material que tem uma propriedade magnética, sei lá, um aço, um metal, tu vai conseguir ver essas limalhas de ferro no campo magnético. Essas limalhas vão estar em linhas circunferenciais. Depois a gente vai ver na fórmula do campo magnético. Tipo, é basicamente a mesma coisa que carga elétrica
e massa. Só que carga elétrica gera campo elétrico e a massa gera campo gravitacional. Mesma coisa. Pode passar para o próximo slide. Em volta do... Tipo, quando tu passa uma carga elétrica por um fio, em volta desse fio vai ter o campo magnético, né? Então, o que acontece? Se o ímã é empurrado para dentro da bobina, o galvanômetro, que é um instrumento que é usado para medir carga elétrica, ele vai percorrer num sentido. Quer dizer, o galvanômetro acusa a corrente de percorrer num sentido. Se o ímã era puxado dentro da bobina, o galvanômetro acusa a corrente de percorrer num sentido ao contrário. Então, para dentro da bobina no sentido, se ele puxa para fora da bobina, é no sentido ao contrário. Próximo slide. Opa, desculpa. O galvanômetro basicamente é o instrumento de medida que funciona pela ação de uma corrente elétrica e um ímã permanente. São muito sensíveis e por isso são usados para medida de corrente muito pequenas. Há dois tipos: o galvanômetro de ímã móvel e bobina fixa e o galvanômetro de bobina móvel e ímã fixo. Próximo slide. Tá aí as imagens, né? O ímã móvel é esse cilindro aqui e a bobina está aqui fixa no chão. Dá para ver na imagem. Bobina móvel e ímã fixo, a bobina aqui, o círculo, e o ímã a mesma coisa aqui. A fórmula. B igual a essa letra aqui é o U, só que o que ele quer dizer é permeabilidade magnética no vácuo, vezes corrente elétrica, que é o I, dividido por 2π vezes D, que é a distância. Exercício. Vamos supor que uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes esteja percorrendo um fio condutor retilíneo. Calcule a intensidade do vetor de indução magnética em um ponto localizado a 2 centímetros do fio. Adote permeabilidade magnética no vácuo igual a 4π vezes 10 na menos 7. Tesla por metro dividido por amperes. Então, a corrente é igual a 5 amperes. A distância, o diâmetro, é 2 centímetros. 2 centímetros equivalem a 0,02 metros. Equivalem a 2 vezes 10 na menos 2 metros. Tu vai ter que dar menos 2 para dividir, né, o 4π vezes 10 na menos 7. Então, B é igual a 4π vezes 10 na menos 7 vezes 5, dividido por 2π vezes 2 vezes 10 na menos 2. 2π vezes 2 vai ficar 4π. Então, os 4π aqui vão se cortar, né? B é igual a 10 na menos 7 vezes 5, dividido por 10 na menos 2. 10 na menos 7 menos 10 na menos 2 dá 10 na menos 5. Então, a resposta é 10 na menos 5 vezes 5. Ou 5 vezes 10 elevado a menos 5. Pode pular? Pode. Acabou. Força magnética. Meu nome é Beatriz e eu vou apresentar a força magnética. Definição. A força magnética é o resultado da interação entre dois corpos com propriedades magnéticas, sejam eles ímãs ou cargas elétricas em movimento. Ou seja, a força magnética é a representação de atração ou repulsão de cargas magnéticas eletramente carregadas. Pode passar. Desculpa. Como surge essa força? Ela surge quando uma partícula carregada move-se em uma região de campo magnético. Como o Thiago explicou, o campo magnético é entre esses ímãs há um campo magnético. Ele está nesse espaço entre os ímãs. Então, a força magnética ela surge quando uma carga ela passa dentro desse campo magnético em forma perpendicular. Ali na imagem, dá para ver que tem um ímã e vai do norte para o sul. Todo ímã vai do norte para o sul. E
todos os ímãs têm norte e sul. Se eu pegar um ímã de 2 centímetros e ele ter norte e ter sul, e a gente dividir ele no meio, ele não vai ficar um norte e um sul, ele vai ficar norte-sul, norte-sul. Então, o campo magnético, ele passa, digamos que aqui tem 2 ímãs, né? Ele passa assim, e quando uma carga faz assim, ele surge essa força. Pode passar. A fórmula dele é força magnética, e ela depende da carga, da velocidade dessa carga, do campo magnético e desse ângulo. Se aqui é o campo e aqui é a carga, ele tem que estar assim para existir força. Se ele for paralelamente ao campo, o seno de θ, sendo paralelo, ele é 0. Então, se eu multiplicar toda a fórmula por 0, dá para ver que essa força é nula. Vai ser melhor de explicar quando for os exemplos, né? Pode passar. Assim, ó. O que está empontilhado é o campo magnético. Aquele X ali significa que o campo magnético está entrando no plano da folha. Então, existe uma regra, que é a regra da mão direita, para fazer esses exemplos. No caso, assim, quando tu estica a tua mão direita e as pontas dos teus dedos são o campo magnético. O teu dedão é a velocidade que essa carga entra e a palma da mão é a força magnética, que é o que a gente quer descobrir. Como ali nesse exemplo, o campo magnético está entrando no plano da folha, e daí, no caso, no exemplo, tem que ser passado pelo menos a velocidade. Então, dá para ver ali no primeiro que a velocidade está para baixo. Então, a palma da mão vai ser a força. Ela é na palma da mão quando a carga é positiva. Se ela for negativa, é as costas da mão. Então, ali no de cima, dá para ver. O plano está entrando, a velocidade está para lá, que foi passada isso. E daí, como ela é negativa, a força é para baixo. Essa é a regra da mão direita. Pode passar. Aí tá a regra ou a regra do tapa. Como eu disse, a velocidade estava no dedão, as pontas do dedo são o campo magnético e a força é a palma da mão. Pode passar. Essa daí é como a gente enxerga quando está em X ou um pontinho. Como é que a gente sabe quando o campo está entrando ou saindo do plano da folha? É como se a gente visse uma flecha. Quando a gente vê ela entrando na folha, a gente só vê ela por trás, que é tipo um X. E quando ela está saindo no plano da folha, ela é um pontinho. É assim que eles representam, né? Pode passar. Passa. Volta. Essa é a regra da mão esquerda. Ela é um pouco diferente, tem que fazer assim, assim e assim. O dedão é a força magnética. Esse aqui é o campo magnético, indicador, e o dedo do meio é a velocidade. Passa pro próximo. Essa daqui é um exemplo da regra da mão direita quando, como eu disse, com a flecha, ali na primeira imagem, o campo está entrando porque está em X. E quando ele está saindo, que é a pontinha, no caso assim, que é o campo magnético, que são as pontas dos dedos, ela vai para cima. E como a velocidade é o dedão, então a força vai ir para frente, porque é o próton, porque a carga ali é positiva. Pode passar. Era só uma explicação. Esse é um exercício sobre esse tipo de força magnética, né? É bem fácil. Sabe-se que o ponto P da figura existe um campo magnético na direção da reta R para S. Então, ele está subindo. E apontando de R para S, que ele está subindo. Quando um próton, partícula de carga positiva, passa por esse ponto, a velocidade V, mostrada na figura, atua sobre ele uma força, devida a esse campo magnético. Então, eu já vou falar a resposta certa, que é a A, que ele é perpendicular ao plano da figura e está entrando nele. Ou seja, como o campo está subindo e o ponto P ali
é o campo magnético, quando a carga passa por ele em sentido perpendicular, Já caguei de novo, eu vou ter que editar muito esse vídeo, cara. Ô, Bia, eu vou te pedir Pula aquela essa dica, né? bosta, pula. Eu vou editar aquele curtinho lá, tu edita esse aqui, Fê, porque... Tá, vai, eu edito essa merda. Pula essa Tá, bosta aí. quer isso aqui de novo? Não, pula. Aqui? Quer isso aqui? Sim, Aqui. volta. Aqui. Esse é um exercício. Imagine que 0,2 newton seja a força que atua sobre uma carga elétrica com carga de 6 microcoulombs e lançada em uma região de campo magnético igual a 5 Tesla. Determine a velocidade dessa carga, supondo que o ângulo formado entre V e B seja de 30 graus. Então, passa. Aqui. Volta. Passou demais? Desculpa, aqui dá... Aqui está a resolução, que é aquela fórmula que eu passei ali em cima. Daí, como diz no enunciado, né? 0,12 newtons, que é a força, 6,6.10 na menos 6 é a carga, a carga mesmo, né? E quando ela é micro, ela é menos 6. Enfim, a velocidade é o que a gente quer saber. 5 é o campo magnético. E o seno de 30 é meio. Então, é só organizar tudo, só passar o V para outro lado da igualdade e dividindo um pelo outro e vai chegar a V igual a 8.000 metros por segundo. Na verdade, a resposta dá 0,008, só que ele dá em 0,10 na menos 5, eu acho. Daí, convertendo, fica assim. Então, a alternativa certa é C. Pode passar. Esse aqui é um outro jeito, né? Ali tá o campo magnético, como sempre, ele tá entrando, e daí passa um fio com corrente elétrica dentro. Ali tá passando, na outra imagem, tá os prótons ali passando. Pode passar, Vitor? Daí ele vai explicar de novo, né? As pontas dos dedos são o campo, a velocidade que é a corrente elétrica, que é o dedão, e a força é a palma da mão. Então dá para ver ali na segunda imagem que a força tá para cima. Então a gente descobriu isso, digamos, né? Quando tu aprende a regra da mão direita. Pode passar, Vitor. Esse aí, daí essa fórmula, ela também depende do tanto que a corrente elétrica, o fio, tá dentro do campo magnético. E ali na caneta ele explica só como o ângulo, na verdade, de novo, né? Como a caneta está entrando e a velocidade está para lá, depois ele só vira para a câmera e fica assim. Daí, um ângulo de 90 graus é o seno de θ, que é 1. Geralmente, ele é excluído da fórmula. Pode passar. Essa aí é a fórmula, que é um pouco diferente. Fórmula magnética igual a campo magnético. O I é a intensidade da corrente. O L é o comprimento que o fio está dentro do campo magnético, e o seno de θ é o ângulo entre a velocidade e o campo. Como eu disse, se for 0, não tem força magnética. Pode passar. Esse aí é um exercício sobre esse tipo de fio, né, passando por dentro. Um fio condutor retilíneo tem comprimento L igual a 16 metros e transporta uma corrente elétrica contínua, igual a 0,5 amperes. Em um local onde existe um campo magnético perpendicular e uniforme, cujo módulo vale o campo magnético igual a 0,25 Tesla, conforme indica a figura abaixo. O módulo da força magnética exercida pelo campo magnético sobre o fio será. Então, ali está a imagem, está dizendo que o campo está passando assim, o fio está passando assim, tem o L ali de comprimento, e dá para ver que a corrente elétrica está passando ali, como a flechinha vermelha está mostrando, né? Pode passar.
essa aí é a resposta. Que é os números conforme, né, o enunciado falou. 0,25 que é o campo Tesla, 0,5 amperes e 16 metros de comprimento, mais o seno de 90, que é 1. Então, é só multiplicar tudo que vai dar a força, que é 2 newtons. Então, a resposta é E. É isso. Terminou. Então, foi isso, professor. Muito obrigado. Tchau, tchau.